assim o nosso pensamento, eu gostaria de jogar uma questão aí para vocês, que é o que é o homem para vocês? O que é a humanidade? Como que vocês enxergam o homem? Para mim, o homem é um negócio que consegue pegar tudo que é bom e transformar em ruim. Infelizmente. Mais alguém? Acho que essa é uma boa pergunta. Nossa, o branco, né? Dá. O que é um homem na sociedade? A Emília falou que tudo que pega de ruim tira bom. Mas com Não sou de bom, isso então. quer dizer homem a humanidade ou só os homens? A humanidade, que é o indivíduo homem, qualquer um, sabe? O que faz de você um homem? O que você é? Caramba. Bem, É eu complexo. acho. É meio. Puxa um pouco pra filosofia, até eu acho. É porque Mas, ser Eu cheio parei de pra pensar nisso. um ser com não só com pensamentos, né? Com sentimentos também. Um negócio maluco assim, sei lá. Parece que é um computador que é capaz de processar informações, mas ao mesmo tempo, às vezes não processa direito, não segue nenhuma lógica assim, e sei lá, e tudo temperado com emoções esquisitas, um negócio estranho e muito egoísmo, né? Eu acho que o ser humano é um computador quebrado. concordo, hein? Que Porque- só o mecânico, no caso Deus, pode consertar. olha, Boa. É, forte. Exatamente, como o Thiago falou, a gente pode ver o homem de várias formas, né? Nos dias de hoje, eu acho que se destacam principalmente duas, que é uma visão totalmente cética e uma visão mais próxima da nossa, assim, da visão do Thiago. Que se a gente, nos tempos modernos, né, com o avanço da ciência, de forma geral, é quase um consenso meio científico que o homem é o ápice da evolução. É um amontoado de células, de moléculas, e que descendeu de um ancestral comum, que hoje se tornou um ser que ainda está evoluindo, que está longe de ser perfeito, mas é o melhor adaptado para a situação em que vivemos. Por outro lado, ao contrário, nós temos uma visão muito mais próxima da do Tiago, da nossa, que o homem, na verdade, é a melhor criação de Deus, alguém que foi planejado, alguém que foi moldado, alguém que o próprio Deus moldou com suas mãos, deu fôlego de vida e fez alguém especial, que antes do nascimento ele já sabia dos seus planos, dos seus pensamentos e reservou algo fora do comum para você. Mas, de forma geral, acredito que todos aqui somos criacionistas, né? Que, não sei, vai que alguém não é. Mas o criacionismo, de certa forma, hoje em dia tem todas as suas divergências e tal. Algumas pessoas pensam de forma diferente. Mas mais uma pergunta virando para vocês é: quem criou o homem baseado no criacionismo? Foi Deus. Deus. Mas só Deus? Sim. Sim? Sim. Qual Deus? Mudando a Qual pergunta. Deus? O Deus Ah, que tá, a gente entendi. acredita que existe. O Deus que a gente tem fé que existe. Porque a fé Deus é Filho. acreditar que alguma coisa existe. Ó, Que a aquilo que Noemi a tá no gente caminho. acredita existe. O Thiago Deus também. Pai? Thiago também. Por que você acha que é Deus Filho, Noemi? Ou Deus Pai, não sei. Qual que é a sua resposta? A minha resposta foi Deus Filho, porque eu acho que foi ele. Na verdade, eu acho que foram os três. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Thiago matou a Porque os pergunta, três né? são um. Exatamente. Ah, Por tá. mais que hoje a gente, lendo Gênesis, né, Gênesis 1, destaca, a gente vê claramente, tipo, Deus Pai criando, que é no princípio, vou até abrir aqui pra gente ler junto,
Deixa eu só ver como é que faz aqui. Aí. Vocês conseguem ler, pessoal? Aham. Então, em Gênesis 1, a gente pode ver claramente, né? No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia terra sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Continua a história, né? Que eu acho que todos nós já lemos isso alguma vez. Mas, por mais que nós só vejamos claramente assim, Deus Pai no meio dessa criação, tanto Jesus, Deus Filho, quanto o Espírito Santo estavam lá. A gente pode ver isso muito bem em João. Em João 1, a gente vê João descrevendo seu evangelho, né? O evangelho do amor, assim, que começa justamente com algo muito próximo lá de Gênesis 1, mas muda algumas palavras, algumas pessoas. Ele destaca, né, por sua vez, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Continuando, ele continua descrevendo as inúmeras características de Cristo, mas para a gente confirmar que o Verbo é Cristo, em João 14, a gente tem um dos versículos mais conhecidos da nossa igreja, né? Que é: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Espírito Santo, por mais que ainda seja mais difícil de encontrá-lo nesse meio, a gente pode provar que ele estava lá também. Por exemplo, em Salmo 104, a gente encontra no versículo 16, versículo 16? No versículo 29, perdão, 29 e 30. Que o Salmo inteiro vem falando a respeito da criação e de como o homem passa e Deus é o único ser perfeito. E aqui ele destaca que que nós acabamos envelhecemos e morremos, do fôlego volta a Deus e viramos pó. Mas o Espírito de Deus, por meio dele são criadas todas as coisas, e ele renova a face da terra, sendo que foi o Espírito Santo que deu fôlego de vida para a criação do homem. Assim, caso nós voltarmos... Aqui. Caso nós voltarmos lá em Gênesis 1, se a gente ler de novo, a gente pode ver que aqui, nos primeiros versículos, destaca tanto Deus Pai, quanto Deus Filho, quanto Deus Espírito Santo. Que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era... Criou Deus, Deus Pai. A terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus, Deus Filho, se movia sobre a face das águas. Após isso, ele começa a descrever Deus falando. E no hebraico, essas falas que Deus faz referencia a palavra que é usada para referenciar o verbo em João. Considerando assim que Jesus também estava presente na criação. Não sei porque está arriscando toda hora aqui, gente, desculpa. Mas tecnologia é complicado. Continuando aí. Como que eu sei disso? Aqui. Aí. Mas seguindo ainda esse pensamento, Deus que nos criou, e sem dúvidas você é a criação mais maravilhosa e especial de Cristo. Você acreditar que você foi criado por acidente é basicamente fazer o que Satanás quer para a sua vida. Mas Deus deixou sua palavra e na natureza evidências claras da existência divina. Crer ou não é uma opção sua, mas observar com inteligência que o seu corpo, como funciona a sua pele, seus olhos e seus órgãos, leva tudo a crer que você foi criado e não foi por acaso. Deus conheceu você antes mesmo que você nascesse e o ama com amor incondicional. Ellen White destaca no Patriarcas e Profetas que depois da criação da Terra, com sua abundante vida animal e vegetal, a existência do homem foi preparada e colocada em cena, e ao homem foi dado domínio sobre tudo que seus olhos pudessem contemplar. Pois, segundo Deus, Deus disse, né, que o homem seria a nossa imagem, a imagem divina, e a semelhança dele também. E Deus criou, pois o homem é sua imagem e a mulher também os criou. Aqui, a gente pode ver claramente estabelecida a origem da raça humana e o relato divino que expõe
tão compreensivelmente que não há lugar para conclusões errôneas. Deus criou o homem à sua imagem e Deus deixou tudo isso muito claro. Você pode observar, mas a decisão, de forma geral, é sua. Se você está disposto a crer no Deus que te criou. Basicamente é isso, gente. Hoje foi bem resumida a discussão que a lição teve. Não a lição, o assistente aqui, que é basicamente o livreto de temas, né? Amanhã a gente continua mais um pouco seguindo essa lógica, mas aí a gente já começa a entrar um pouco na vida de Jesus e coisas assim. E o livreto destaca também para que nós hoje tentamos fazer a diferença na vida de alguém, mandando uma mensagem de carinho e de conforto. E convidá-los ele para um outro dia estar aqui com a gente. Acho que é isso. O Tiago, né, nessa linha, né, que você está falando, você comentou bastante sobre a criação, né? Hoje o Tiago me fez uma pergunta que tem a ver com esse assunto, né? Ele perguntou para mim por que Deus, é uma pergunta que geralmente a gente se faz assim, né? Provavelmente vocês já se fizeram também essa pergunta, né? Por que Deus, sabendo tudo que ia acontecer, sabendo que o ser humano ia pecar, por que mesmo assim ele criou a Terra, criou o ser humano? Assim, a Essa resposta... pergunta é típica do cristão, né? Oi? Essa é uma pergunta típica de todo cristão. Exatamente. Em algum momento a gente se faz essa pergunta, né? Exatamente. A gente reflete, a gente pensa, nossa, mas, tipo, por que Por quê, né? Provavelmente a gente, né? Eu sei que eu vou errar, eu sei que o negócio que eu vou fazer não vai dar certo, então não vou fazer, né? Sim, exatamente. A gente é assim. A gente é assim, né? E a resposta que eu dei para ele foi que é o amor, né? A única explicação que tem, que a gente não consegue entender plenamente, é que é por amor. Mesmo sabendo que a gente ia errar, ele não tirou da gente a possibilidade de não errar. Exatamente. Na minha opinião, uma resposta concreta mesmo só dá para descobrir no céu. Exatamente. Lá a gente vai entender plenamente o amor dele, né? Mas ele... E assim, eu falo sempre que a especialidade de Deus é transformar uma maldição numa bênção, né? E ele usou tudo que aconteceu, usou o fato da gente ter caído em pecado para uma coisa incrível, que foi demonstrar o amor dele através de Jesus vindo aqui para salvar e para dar a solução para tudo que a gente faz de ruim, né? Então isso é Sim. fantástico, né? E é legal porque tem tudo a ver com criação, com o que o Isaías está falando, né? A morte de Jesus tem a ver com criação. Então, é isso aí. Legal, Isaías. Muito obrigado, viu? Que isso. Eu peço perdão aí eu me enrolei um pouco, mas saiu mais ou menos. Isso. Arrasou. Não, foi bem. Bem. Você ora pra gente, para encerrar, então? Claro. Encerrar mesmo, pô. Grande, poderoso, onipotente, grandioso Deus, agradecemos por mais um dia que passamos em união a Ti, ó Deus. Senhor, agradecemos por essa união e pedimos de forma geral pelo mundo, por essa doença que assola. Pedimos também pelas pessoas que não puderam participar conosco hoje e pelos pedidos que foram feitos. Abençoe aqui tanto a mãe do Rodrigo, abençoe também os doentes, os enfermos. E pedimos para que o Senhor transforme nossas vidas, para que a cada dia chegamos mais perto do céu em nossa caminhada. Ajude que nós possamos seguir e continuar assim, semelhando sua mensagem. Abençoe todos nós. Abençoe esse resto de dia. Obrigado por tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito. Amém. 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 Vocês... Eu estava falando com uma amiga agora há pouco, ela até é lá da igreja, e a gente estava se questionando, né? A gente vê assim que é um momento em que muitas pessoas deveriam estar um pouco mais atentas à voz de Deus, né? É uma oportunidade que a gente está tendo de se aproximar um pouquinho mais e de refletir mesmo, sabe? Tem hora que dá uma impressão que Jesus está voltando mesmo. A gente olha para tudo isso assim, a gente quer que cesse,
Pode cessar, mas eu acho que a tendência não é melhorar. Depois disso virão outras coisas, porque estão se cumprindo os sinais de Deus, né? Então ele vai voltar. Então a gente tem que estar preparado. E a gente vê que algumas pessoas parece que estão levando na brincadeira, parece que não estão atentos a isso, assim, que está chegando, sabe? Jesus está aí, está dando essa oportunidade da gente refletir sobre a vida dele, sobre o significado que teve ele vir para cá, né? Então eu fico muito feliz de vocês, assim, Isaías, a Manu, Radassa, Noemi, Ingrid e Thiago, de vocês se preocuparem com isso, assim, porque isso é para sempre, é para a salvação de vocês, né? Hoje vocês têm a preocupação com a escola, tudo, mas mais do que isso é o que vai chegar daqui a pouco. E se Jesus voltar agora, que a gente esteja pronto. Se ele voltar amanhã, que a gente esteja pronto. Se ele voltar a semana que vem, a gente tem que estar pronto. Então, eu fico muito feliz mesmo. Eu tenho muito orgulho de ver vocês tirando esse, sabe? É importante para o crescimento espiritual de